Oi, gente, tudo bom? Eu, Paulo e a Luísa hoje vamos falar sobre as correntes marítimas nessa apresentação. A gente começou selecionando esse vídeo para passar, mas como não consegui passar aqui no nosso trabalho para não ficar muito extenso o vídeo também, a gente vai enviar o vídeo separadamente. Bom, quando a gente entra nessa parte da hidrografia, né, da geografia e tudo mais, quando a gente começa a estudar sobre as águas, sobre os mares e tudo mais, tem um tema muito importante e relevante de se entender que são as correntes marítimas. E muita gente não sabe mesmo que são as correntes marítimas e não sabe também a devida importância de estudar as correntes marítimas. Bom, e definindo aqui o que são essas correntes marítimas. Nessa imagem acima mesmo, a gente consegue entender os vários tipos de correntes que existem em torno do planeta, em torno de todos os oceanos que existem. E cada um tem a sua própria corrente, em cada região tem a sua própria corrente, porque as correntes marítimas, a definição mesmo é que são grandes deslocamentos contínuos e direcionados de massas de águas nos oceanos. E aí a gente consegue entender o porquê que tem em cada ponto, em cada região do planeta tem cada corrente. E o que são essas correntes, né? As correntes, elas são influenciadas por fatores como, por exemplo, o vento, a densidade, a temperatura. A gente vai conseguir bastante perceber essa questão da temperatura quando a gente for falar das correntes superficiais, das correntes superficiais quentes, das correntes superficiais frias. Aí também a gente tem as correntes de profundidade. Mas isso aí a gente vai ver um pouco mais pra frente, quando a gente for classificar essas correntes marítimas. Mas só para dar uma introdução mesmo no conceito mesmo, para a gente entender, essas correntes, elas funcionam como verdadeiras esteiras oceânicas, né? Elas transportam calor, organismos vivos e elementos químicos em diferentes zonas dos oceanos. E ela acaba estabelecendo uma conexão mesmo entre regiões distantes, entre diferentes oceanos, por exemplo, e influenciando diretamente nos padrões climáticos, nas estações do ano e na produtividade biológica dos mares. É muito legal também a gente entender a importância dessas correntes. Bom, além de todos esses pontos que eu citei aqui da importância, né, de estudar as correntes marítimas, além disso, tem um outro ponto que é o monitoramento das correntes marítimas para compreensão de fenômenos climáticos como o El Niño, o Lanína, que esses fenômenos, né, que são os que acarretam diversas fenômenos climáticos que a gente vê por aí nas televisões, nos noticiários, que acontece, por exemplo, as enchentes do Rio Grande do Sul, as grandes chuvas que acarretam alagamentos, secas, as safras agrícolas, quando a gente vê aquele monte de frio, o calor intenso também. São tudo efeitos desses fenômenos climáticos. E estudar as correntes marítimas, a gente consegue perceber que está diretamente ligado com estudar esses efeitos e o que eles causam no nosso planeta. Bom, dessa forma, e só para fechar aqui, né, a nossa introduçãozinha sobre o que são as correntes e quais são as importâncias de estudar, né, pra gente ter um alavanco, a gente entender que esse tema é importante de se discutir, de se debater e de se entender também. A gente consegue entender que não é só nesse âmbito científico, como eu tinha falado, mas também é importante para a questão de formulação de políticas públicas, de gestão ambiental, da adaptação a essas mudanças climáticas que eu mencionei e também do planejamento econômico no geral. Para a gente conseguir ver que é um campo de conhecimento estratégico estudar as correntes marítimas para um futuro mais sustentável do planeta. Agora, mais uma reportagem que a gente selecionou de como se formam as correntes marítimas. O grande nome, quando começou a se discutir sobre as correntes marítimas, foi o Humboldt, tanto é que ele tem até uma corrente em homenagem a ele. E antes dele, né, a gente consegue entender que tem uma linha do tempo de estudo, quando a gente vai traçar essa linha do tempo, tem uma parte que era antes do Humboldt, e a gente consegue entender que as pesquisas mesmo, o conhecimento sobre esse tema das correntes marítimas, era muito de natureza empírica. Empírica, quando eu falo, é que era um estudo mais baseado na observação mesmo, nos relatos das grandes navegações das civilizações antigas, como por exemplo os fenícios, os gregos, os romanos, e
E são os relatos que eles percebiam nos padrões de comportamento, né, das águas e dos ventos. E embora eles não compreendessem essas causas científicas, era muito questão da observação mesmo, a observação e de traços de mapeamento que eles utilizavam nessas navegações. Então, nessa época, as observações mesmo, ela permitiam avanços significativos na navegação e o conhecimento ainda era baseado na prática repetida, né, e na transmissão oral e cartográfica também, e não tinha um embasamento físico mesmo e matemático. Então, até o início do século XIX, o conhecimento sobre as correntes marítimas era fragmentado, era empírico e era fortemente vinculado a essa prática náutica. Os navegadores antigos, eles sabiam como utilizar as correntes, mas eles não sabiam o porquê da sua existência. Então, apenas com os estudos do Humboldt depois, que se aprendeu a relacionar as correntes a fatores térmicos, atmosféricos e geográficos. E aí começou uma sistematização científica do tema e abrindo, né, um caminho para a oceanografia moderna. Um dos nomes mais importantes no estudo das correntes marítimas foi Benjamin Franklin, o mesmo que é conhecido como um dos fundadores dos Estados Unidos. O que pouca gente sabe é que ele também era super curioso, né, sobre ciência. Então, quando ele era diretor dos Correios das Colônias Britânicas, ele percebeu que os navios que levavam cartas da Inglaterra para a América demoravam mais do que os navios mercantes, mesmo indo, pelo mesmo caminho. Ele começou a achar isso estranho, ele conversou com o primo dele, o Timothy Folger, que era capitão do navio baleeiro, e descobriu que existia uma corrente quente saindo do Golfo do México em direção à Europa, o que a gente chama hoje de corrente do Golfo. Os pescadores, eles já conheciam essa corrente, mas ninguém tinha estudado de forma científica aquela corrente. Então ele ficou tão interessado que ele resolveu mapear aquele fluxo com a ajuda de marinheiros experientes lá da época. Então, em 1769, ele fez um dos seus primeiros mapas da corrente do Golfo. Ele passou a orientar os capitães a ajustarem suas rotas para economizar tempo. Esse trabalho foi publicado oficialmente, né, alguns anos depois, em 1786, e ele marcou uma das primeiras tentativas de aplicar ciência à navegação. Já outro nome que foi super importante foi o James Rennell, que foi um oficial britânico que começou a carreira muito jovem. Ele passou anos navegando pelo Oceano Índico com a Companhia das Índias Orientais. Ele foi mais sistemático nessa pesquisa do que Benjamin Franklin. Durante as viagens dele, Rennell, ele percebeu que os movimentos das águas e dos ventos tinham certos padrões. Então, quando ele se aposentou por questões de saúde, ele se dedicou de vez aos estudos das correntes. Ele usava diários de bordo e mapas náuticos e tentou entender como é que os oceanos funcionavam. Em 1832, foi publicada a sua obra principal, chamada, em português traduzindo, Uma Investigação das Correntes do Oceano Atlântico, que é considerado o primeiro estudo científico completo sobre as correntes. Agora eu vou falar sobre um dos cientistas mais importantes, não só falando de correntes marítimas, mas da natureza como um todo, que é o Alexander von Humboldt. Ele viveu entre 1769 a 1859. Ele foi naturalista e geógrafo que ele revolucionou a maneira como a gente entende a natureza. Ele acreditava que tudo na natureza estava interligado, o clima, os oceanos, as plantas, os animais. E essa forma de pensar, hoje em dia pode parecer muito comum, mas na época era super inovadora. Então, durante uma expedição científica pela América do Sul, entre 1799 e 1804, ele passou por vários países, tipo Venezuela, Colômbia, Equador, Peru. E em 1802, quando ele estava navegando pela costa do Peru, ele percebeu que a água do mar era muito fria, mesmo sendo uma região bem perto da linha do Equador. Então, isso chamou muito a atenção dele, porque pelo senso comum da época, essas águas próximas aos trópicos deviam ser mais quentes, né? Então, ele usou um termômetro que ele mesmo carregava, ele mediu a temperatura da água em vários pontos e ele descobriu que havia uma corrente fria subindo do fundo do oceano em direção à superfície. Ele percebeu que isso era causado pelos ventos alísios, que empurravam a água quente para o oeste, e com isso as águas frias e profundas vinham à tona. Um processo que a gente chama hoje de afloramento. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Essa corrente fria seguia do sul para o norte, ao longo da costa do Chile e do Peru. Essa corrente acabou recebendo o nome dele mais tarde. Ela ficou conhecida como corrente de Humboldt. E hoje a gente sabe que ela é uma das mais importantes do planeta, tanto para a pesca quanto para o clima da costa oeste da América do Sul. Então, ele também foi uma das primeiras pessoas a perceber que, em certos momentos, essa corrente fria ela desaparecia e as águas ficavam mais quentes e o clima mudava. Ele não usou o nome, porque na época não tinha o nome, mas ele estava descrevendo o que a gente conhece hoje como El Niño,
Então, mesmo sem ter uma teoria completa, essas observações foram as primeiras, do tipo, feitas com base científica. A gente também tem, né, para finalizar, o Matthew Fontaine Maury, que ele começou a observar, né, milhares de registros de bordo que ele teve acesso dos navios da Marinha. Então, eram como diários que tinham vários dados sobre a direção dos ventos nas navegações, o comportamento das correntes, as condições do mar, que quem estava navegando ali ficava anotando, né? Então, ele começou a analisar estatisticamente tanto dessas informações. Ele começou a identificar padrões consistentes da circulação atmosférica e da circulação oceânica também. Então, esses padrões, essas coisas que ele começou a observar, começou a ser benéfico, porque poderiam ser usados para tornar as viagens marítimas mais rápidas, mais seguras, mais eficientes. Então, ele acabou publicando, em 1855, os resultados das pesquisas dele, em uma série de cartas náuticas e guias de navegação. Então, o trabalho mais famoso dele foi um livro, né, chamado de... Traduzindo mais ou menos, é a Geografia do Mar. Então, foi uma obra científica dedicada exclusivamente ao estudo dos oceanos, como um sistema interligado. Então, ele descreveu tudo com muitos detalhes, as correntes, corrente do Golfo, corrente do Brasil, e também as rotas de vento. Ele foi muito benéfico para o conhecimento da época. Ele elaborou vários mapas também de navegações ideais, com base nas quais correntes seriam favoráveis, os ventos constantes. Então, acabou reduzindo significativamente o tempo da viagem entre os continentes. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as correntes marítimas, mais especificamente as correntes quentes e frias. Pode parecer complicado, mas é bem fácil de entender. Vou começar pelas correntes quentes. As correntes quentes se formam geralmente próximo à linha do Equador, onde a água é mais quente por causa do sol forte. Elas levam calor em direção aos polos, ou seja, para as regiões mais frias. Um exemplo famoso é a corrente do Golfo, que sai do Golfo do México e vai em direção à Europa. Ela ajuda a deixar o clima da Europa Ocidental mais ameno, mesmo em regiões que estão bem ao norte. Agora falando sobre as correntes frias. As correntes frias vêm de regiões polares ou próximas dos polos, onde a água é bem gelada e elas descem em direção ao Equador, levando o frio. Um exemplo é a corrente de Humboldt, que sobe da Antártida e passa pela costa do Peru e do Chile. Essa corrente fria influencia o clima dessas regiões, deixando-o mais seco e também ajuda na pesca, porque traz muitos nutrientes para os peixes, assim deixando os peixes também com uma população maior. Resumidamente, gente, as correntes quentes elas vêm do Equador e elas trazem o calor. As correntes frias vêm dos polos e levam o frio para toda a parte do continente. E todas elas têm um papel muito importante no equilíbrio do nosso planeta. Agora eu vou falar sobre o que são as correntes de profundidade. Essas correntes acontecem nas partes mais profundas dos oceanos e são movimentadas por diferenças de temperatura e salinidade da água. Ou seja, a água fria e salgada é mais pesada e afunda, enquanto a água quente é menos salgada e sobe. Isso cria um enorme movimento global chamado de circulação termorralina. É como uma esteira que circula a água ao redor do mundo inteiro. Essa circulação é super importante porque ela vai ajudar a distribuir o calor e os nutrientes pelos oceanos. Agora eu vou falar sobre as correntes costeiras de retorno, que acaba sendo a causa de muitos afogamentos que acontecem aqui nas nossas praias. A corrente de retorno é uma corrente estreita, forte e rápida, e puxa a água de volta para o mar aberto. Ela pode ser perigosa para banhistas porque parece tranquila, mas pode arrastar pessoas para o longe da costa sem que percebam. Outra coisa interessante é que, quando você vê a corrente de retorno, ela não fica em lugares onde tem ondas. Os espaços entre as ondas, o que acontece? Aquele espaço que tem onde não bate ondas, ali que está a corrente de retorno, e parece ser um lugar seguro, por isso que os banhistas vão lá e acabam se afogando naquele local, porque é o local que tem mais atração da corrente puxando a pessoa para o fundo. A corrente do Brasil, a corrente brasileira, né, a principal corrente do nosso país, é um exemplo de escala local. E essa corrente é uma corrente quente, que ela é originada a partir da solidificação da corrente sul-equatorial ao atingir o litoral leste da América do Sul. Quando a gente vai ver aquele mapa, a gente consegue entender que as correntes que estão ligadas, né, as correntes próximas também, e toda a originação dessa corrente brasileira. O fluxo dela, né, o sentido, ele é do norte para o sul. Então, ele acompanha todo o contorno da costa brasileira,
desde o norte, lá do Rio Grande do Norte, até o sul do Rio Grande do Sul. Então, é todo o contorno mesmo, é a extremidade da costa litorânea brasileira. E, por ser uma corrente quente, ela contribui para a manutenção do clima, né, do nosso clima tropical úmido, em todo o litoral. E ela influencia na formação de chuvas e também mantém a temperatura dessa faixa costeira. No entanto, quando a gente vai pensar na produtividade marinha, ela não tem tanta produtividade, porque ela é mais limitada, porque é uma corrente quente, né? Então, ela tende a ter menor concentração de nutrientes quando a gente vai comparar com as correntes frias. E, com resultado, áreas banhadas pela corrente do Brasil, geralmente apresenta menor rendimento pesqueiro. Então, temos os pontos positivos e temos os pontos negativos. E, em contrapartida, a presença de águas mornas, ela favorece o turismo costeiro e contribui para a navegabilidade em diversas regiões. Acho que deve ser por isso que o nosso litoral mesmo é um litoral muito frequentado tanto por turistas e por mais que não tenha tantas vantagens, né, como as correntes frias, por exemplo, a gente consegue estabelecer esse limite entre as diferenças dessas correntes, também mencionadas. Dessa forma, o conjunto de correntes marítimas que atuam, né, na costa do Brasil desempenham um papel multifacetado, influenciando o clima regional, a distribuição da biodiversidade, os padrões de pescas e a dinâmica do transporte marítimo. O estudo detalhado dessas correntes é fundamental não apenas para a oceanografia física, mas também para o planejamento sustentável das atividades econômicas ligadas ao mar e para a previsão de impactos relacionados às mudanças climáticas globais existentes nessa escala local aqui, mencionada que foi a escala brasileira. Como escala regional, a gente selecionou a corrente de Humboldt. Então, mais cedo eu falei, né, sobre Alexander von Humboldt, né, quando ele começou a identificar essa corrente. E agora eu vou falar sobre ela, que também é conhecida como corrente do Peru. Então, ela é considerada uma das correntes oceânicas mais importantes do planeta. Então, ela está localizada no Oceano Pacífico Sudeste, ao longo da costa oeste da América do Sul, especialmente nos litorais do Peru e do Chile. Ela se estende desde mais ou menos o sul do Equador até o centro do Chile. Então, ela vai fluindo de sul para norte, bem perto da costa. Tem um papel muito importante no clima, na vida marinha e na economia desses países. Mas de onde vem essa água fria da corrente de Humboldt? Ela é resultado de um fenômeno chamado afloramento, que acontece quando os ventos alísios, né, que sopram, né, os paralelos à costa, empurram a água quente da superfície para o oeste. Então, isso faz com que a água fria e cheia de nutrientes do fundo do mar vá subindo para a superfície. Então, é justamente essa água fria que vai formando a corrente de Humboldt. Agora, como exemplo de correntes globais, a gente escolheu a corrente do Golfo, que é uma corrente marítima quente que carrega água morna do Golfo do México, passa pela costa dos Estados Unidos e segue em direção ao norte do Oceano Atlântico, indo até a Europa. É como se fosse um rio de água quente dentro do oceano. Por que a corrente do Golfo é importante? A corrente do Golfo é super importante porque ajuda a aquecer várias regiões, principalmente da Europa Ocidental, como a Inglaterra, a França e a Alemanha. Mesmo esses lugares estando bem ao norte, o clima lá é mais ameno do que em outras partes do mundo, na mesma latitude. E isso é graças à corrente do Golfo. Como que a corrente do Golfo funciona? Ela começa no Golfo do México, onde a água é bem quente. Depois sobe pela costa leste dos Estados Unidos, passando pela Flórida e indo em direção ao Atlântico Norte. Lá no norte, a água esfria, afunda e volta por baixo, participando do que a gente chama de circulação termorralina, como uma esteira gigante que movimenta as águas do planeta. Agora, umas curiosidades sobre a corrente do Golfo. A corrente do Golfo também influencia as rotas dos navios, os ventos e até as formações de furacões no Caribe e no sudeste dos Estados Unidos. Quando ela muda de comportamento, pode afetar o clima do mundo todo. Agora, nossa terceira reportagem, sobre como a corrente do Golfo está ameaçada. Nesse mapa aqui, a gente consegue ver as principais correntes marítimas do mundo. Ele exemplifica bem as principais correntes. E eu vou falar do lado do Ocidente primeiro, para depois ir para o lado do Oriente, nesse sentido. E aí a gente consegue ver a corrente da Califórnia ali, que é uma corrente fria,
Aí logo abaixo tem a corrente norte equatorial, sul equatorial logo ali abaixo da linha do Equador. Tem a do Pacífico Sul. Todas essas são correntes quentes, conseguimos ver pela seta, né, pela legenda que tá mostrando. Tem a corrente do Humboldt, né, que é uma corrente fria, que tá ali em volta da América do Sul. Lá em cima tem a do Labrador, a do Golfo. A do Golfo é uma corrente muito importante, sempre cai em vestibulares, eu já vi umas 2 questões sobre isso. Tem a da Groenlândia lá pra cima, que foi uma corrente que o Paulo falou da escala global. Tem o Atlântico Norte, que é uma corrente quente também lá pra cima. Das Canárias, das Guianas, a sul equatorial, são todas correntes quentes. Ah não, das Canárias é fria. Tem a do Brasil, que eu falei na escala local. A corrente dos Falkland, do Atlântico Sul, a corrente da Benguela, que são todas correntes frias. E vindo mais para esse lado do Oriente mesmo, temos a corrente de Madagascar, a corrente sul equatorial, das monções, a australiana, a norte equatorial, do Japão, né, que é a Kuroshio, e a do Dodecivo, que... Ah, não, a maioria do Oriente, a gente percebe que são correntes quentes, né? E lá pra baixo, eu esqueci de mencionar, tem as correntes da Antártica também, que são correntes frias. Então, basicamente, essas daqui são as principais correntes oceânicas do mundo, são correntes importantes, são correntes que a gente deve saber localizar também elas, porque cai muito em vestibular, cai muito nas questões também, e saber também se ela é fria, se ela é quente, é importante entender também. E também discutir também, né, as principais e alguns pontos chaves de cada uma delas. E é isso aí, essas são as principais correntes marítimas do mundo, correntes oceânicas, e os tipos delas também, que são todas correntes superficiais, quentes e frias. Agora eu vou falar sobre os impactos que as correntes marinhas podem exercer. Primeiramente, a corrente marinha exerce um papel fundamental na economia global, influenciando diversos setores de maneira direta e indireta. Aí abaixo, eu vou citar, abaixo não porque tá um áudio, né? Aí eu vou falar agora sobre os principais impactos que ela pode causar. O primeiro impacto é a pesca e a agricultura. As correntes marítimas, elas influenciam a temperatura e a distribuição de nutrientes nos nossos oceanos, o que afeta diretamente, como, por exemplo, as zonas de pesca. As correntes frias, como as de... eu nunca sei falar esse nome. Humboldt, que tem na costa do Peru, são ricas em nutrientes, favorecendo grandes bancos de peixes. E aí tem as migrações de espécies. Espécies comerciais, como o atum, seguem padrões influenciados por correntes, impactando onde e quando a pesca é viável. E a economia local, regiões costeiras dependem dessas correntes para manter a produtividade pesqueira, vital para empregos e alimentação. Ou seja, se a corrente diminuir, ou seja, a velocidade dela diminuir, que é o que está acontecendo hoje em dia, a pesca e a agricultura pode ter uma crise bem grande por causa que os peixes acabam não chegando nos locais adequados para a pesca e a agricultura pode acabar morrendo por causa disso também, por causa do frio, que a temperatura... Porque quanto mais lenta ela está, mais frio ela, teoricamente, deixa o planeta. Agora eu vou falar sobre o transporte marítimo. Os roteiros comerciais, algumas correntes, como a corrente do Golfo, são utilizados para acelerar a navegação e reduzir o consumo de combustível. Ou seja, as correntes, elas têm velocidades. Quando a corrente ela vai ficando lenta, ela acaba, querendo ou não, fazendo os navios usarem mais força do que o necessário. Tipo, gastando mais combustíveis e acabando gerando um prejuízo maior para os donos dos navios. Aí, por isso que é importante que a corrente ela esteja fluida ou funcionando normal, que aí eles não precisam gastar tanto combustível. Agora eu vou falar sobre o turismo, que é outro impacto ambiental. Impacto na economia que pode gerar. O turismo tem o problema das temperaturas das águas. Correntes quentes tornam áreas mais atrativas para turismo de praia e mergulho. Exemplo como a praia do Caribe. O Caribe, no caso, né? O Caribe não é um país, eu acho. São atividades recreativas.
As águas claras e a biodiversidade favorecida por certas correntes incentivam um turismo ecológico. Exemplo de Galápagos, graças à corrente de Humboldt. Agora eu vou falar sobre a agricultura e o clima, que também são impactos das correntes marítimas. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a regulação climática. As correntes ajudam a redistribuir o calor do planeta, influenciando chuvas secas e temperaturas em regiões agrícolas. Exemplos do El Niño, um fenômeno ligado ao enfraquecimento da corrente de Humboldt, pode causar secas no Brasil e enchentes no Peru, impactando a produção agrícola. Aí vou falar agora sobre a energia oceânica, que é o quê? Tem a energia maremotriz, que é o quê? Ela funciona, é um tipo de energia que nem renovável, pode-se dizer, por causa que não impacta o meio ambiente, e ela depende das correntes marítimas, da força da água. E se as correntes marítimas estão ficando mais fracas, logo você não produz uma energia tão estável, tão boa. Sobre as mudanças climáticas e a economia, que é o quê? As alterações nas correntes causadas pelo aquecimento global, exemplo da desaceleração da corrente do Golfo, pode ter efeitos drásticos na agricultura, habitação e infraestrutura de zonas costeiras, impactos em seguros e investimentos, regiões vulneráveis a mudanças nas correntes enfrentam maiores riscos de desastres climáticos, influenciando decisões econômicas e políticas. Agora eu vou falar sobre como esse tema de correntes marítimas pode aparecer, como tema de redação, mesmo que o tema não seja diretamente sobre os oceanos. Elas podem ser um repertório forte também para temas tipo clima, economia, conflitos geopolíticos também e sustentabilidade. Por exemplo, num tema de economia azul, segurança alimentar ou sustentabilidade, a gente pode usar alguns dados, tipo que a corrente de Humboldt, no Pacífico, ela cria um ambiente marinho super rico em nutrientes, então ela é responsável por mais de 20% da pesca mundial. Então, esse fato sustenta milhares de empregos no Peru e no Chile. Isso é um fato que dá para usar como repertório na redação. Também dá para citar o impacto das correntes no comércio global. Por exemplo, a corrente do Golfo afeta o clima da Europa. Então, com isso, vai influenciando também as rotas comerciais e até o turismo marítimo. Porque as correntes marítimas, elas não são só fatores naturais, elas também são bases da economia e da sustentabilidade global. Possíveis temas de redação que dá para ser usado mais aprofundado esse assunto, pode ser, por exemplo, uma redação sobre mudanças climáticas dos oceanos, economia azul e sustentabilidade marinha, geopolítica e mudanças no Ártico, proteção da biodiversidade marinha. Esses são possíveis temas que podem cair, por exemplo, em algum vestibular. E já teve, temas mais ou menos que dava para usar, por exemplo, desenvolvimento e meio ambiente, já caiu esse tema no Enem, preservação do planeta também já caiu. Em outras provas caíram também várias perguntas também, Unicamp, FUVEST, questões de geografia sobre o El Niño, sobre a circulação oceânica. Então é muito importante a gente ter conhecimento desse assunto para ter um repertório e um conhecimento de mundo para nossa vida também. Agora, como conclusão, falando da proposta de intervenção, a gente destacou a necessidade de investimentos em tecnologias avançadas de monitoramento oceânico, como boias equipadas com sensores, satélites e modelos numéricos de circulação, que permitam acompanhamento em tempo real das alterações nas correntes marítimas, como se fosse um GPS para a gente entender o que está acontecendo com as correntes marítimas. Além disso, a gente recomendou a implementação de políticas integradas de gestão costeira e marinha que consideram as dinâmicas das correntes para proteger áreas de afloramento e habitats sensíveis, assegurando a preservação da biodiversidade e a continuidade das atividades econômicas sustentáveis, como a pesca artesanal e comercial, para não impactar a nossa economia. Por fim, a gente reforçou a urgência de promover a cooperação internacional em pesquisas oceânicas, visto que as correntes marítimas transcendem fronteiras geográficas e seus impactos são globais, como todo mundo sabe. Somente por meio de esforços coordenados será possível a gente enfrentar os desafios futuros e garantir a saúde dos oceanos para gerações presentes e futuras, não só dos oceanos, mas do mundo inteiro. Agora a gente tem aqui uma questão da Unesp, analise o mapa. Correntes marítimas e temperatura na superfície dos oceanos. A gente vai deixar essas duas questões de vestibulares aqui para serem resolvidas e no final vai estar a resposta das duas.
A resposta das duas questões é a alternativa C, e assim a gente encerra nosso seminário. Muito obrigada pela atenção.